linda? Bem, gente. Então, gente, hoje eu estou aqui com o meu príncipe mais uma vez pra gravar um vídeo de treta de casal falando sobre minha esposa tem um filho de outro cara. É um assunto muito pedido por vocês. Vocês sempre me perguntaram sobre a relação do Kaique com o Ezequiel. Pra quem tá chegando agora, porque eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, graças a Deus. Beijo pra quem tá chegando, seja bem-vindo. Beijo também pra quem já me acompanha há um tempão. Antes do Ezequiel eu tive meu primeiro marido. Foi da onde saiu o Kaique, né? Quando eu me separei dele, o Kaique tinha 3 anos de idade. E logo em seguida eu conheci o Ezequiel e a gente começou a namorar e tal. E a pergunta é, como é que foi a relação entre o Ezequiel e o Kaique? Como é que foi pra você saber que eu já tinha filho? Se foi diferente? Se foi normal? Como é que foi e tal? Tá, vamos lá. Pra mim, não foi super normal porque eu nunca tinha namorado alguém que já tinha um filho. Mas assim, de um outro lado, foi normal. E eu acho que foi muito melhor com ele. Hoje em dia, assim, a gente se dá muito bem. E já tem uma família aqui muito alegre e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que seria muito melhor com ele do que se ela não tivesse, né? Ai, meu Deus! Por isso que eu sou apaixonada por esse homem, gente. No começo, pra toda mãe, o mais importante é fazer com que o namorado ou a pessoa que você quer se relacionar se dê bem com seu filho. Eu sempre fiz questão de deixar bem claro que eu tinha um filho antes mesmo da gente chegar ao ponto de namoro, quando a gente ficava. Eu sempre tentava em algum momento falar do Kaique e tal, pra ver qual era dele, né, que a gente quer sentir isso. Quando eles se apresentaram, se conheceram, eu respeitei o espaço do Ezequiel com o espaço do Kaique. O Kaique por si ficou muito na dele, o Ezequiel por ser já na dele, na vida real, ele ficou na dele também. Então, aos poucos eles foram se entrosando. Demorou muito pra eles se tornarem amigos igual é hoje, porque eles não tinham tanta convivência. O Ezequiel saía cedo, ia trabalhar, chegava de noite, ia pra faculdade, passava na mãe dele pra pegar roupa e vinha pra cá dormir aqui comigo. Quando ele chegava, o Kaique estava indo dormir ou muitas das vezes já estava dormindo. E quando ele saía pra trabalhar, o Kaique ainda estava dormindo. E nos finais de semana, que o Ezequiel tava de bob aqui, o Kaique ia pra casa do pai dele. Então a convivência dos dois era pouquíssima, então era tipo bem gatinhando. Quando a gente saía, o Ezequiel pegava o Kaique no colo, o Kaique só tinha 3 aninhos. Eu achava aquilo, ficava toda apaixonadinha, porque a mãe eu acho que fica muito mais boba quando é com seu filho do que é contigo mesmo, né? Pelo menos eu sou assim. E aí eu ficava toda boba quando a gente podia ter esses momentos de nós três. Quando o Ezequiel largou o trabalho e veio trabalhar comigo aqui no canal, que mudou esse quadro, né, vida? Que aí vocês começaram a ter mais contato. A gente começou a perturbar um outro. Aí foi tendo uma convivência e hoje em dia a gente é bem amigo, tudo mais. O Kaique tava no quarto e ele ia lá perturbar o Kaique no quarto. Aí o Ezequiel tava na sala, o Kaique vinha aqui perturbar o Ezequiel. Aí eles iam jogar videogame junto, ia brincar de lutinha junto. Isso assim, naturalmente, eles foram se tornando mais amigos, mais companheiros, com tratamento de pai e filho, né? Normal da presença de um homem na casa. É claro que o Ezequiel sempre respeita o espaço do pai do Kaique. Em nenhum momento o Ezequiel pensa ou eu penso em tomar o lugar do pai, mas ele faz de tudo pra ser um padrasto incrível pro Kaique, assim como o Kaique, eu só tô aqui mesmo pra somar. Exatamente. Mas o pai dele é importante demais a criança. Ter o pai presente, a mãe e tudo mais. É uma coisa importante a ser abordada, é das mães não tentarem fazer isso. Excluir o pai. Não existe isso. Tem o pai que pensar primeiramente na criança, é importante. Por mais que ela esteja feliz com, por exemplo, com o padrasto, se o pai não é presente e tudo mais, a criança sofre. É então, verdade. Pode ter um padrasto incrível, se não tiver o pai presente, a criança é infeliz. E vice-versa, gente, vice-versa. O Fernando no começo por si, ele tinha ciúmes, normal de qualquer pai, eu acho que tal. Normal. Mas hoje em dia ele fica feliz por ter o Ezequiel, uma pessoa que ama o filho dele, da mesma forma que eu também, como mãe do Kaique, fico feliz do Fernando ter arrumado uma pessoa que gosta do Kaique. E é assim que a gente tem que ser, a gente tem que sempre pensar na criança, entendeu? Na felicidade da criança. Então é importante sim, porque o Kaique nunca vai deixar de me amar como mãe por ter uma madrasta, assim como ele nunca vai deixar de amar o pai por ter um padrasto. Simplesmente ele vai ser uma criança sortuda por ter mais pessoas que ele ama, mais pessoas se importando com ele. Uma outra dúvida era se o Kaique te chama de pai. Muitas meninas perguntaram. E o Kaique te chama como? Não, o Kaique me chama... Tu me chama de quê, Kaique? Zé ou padrasto?
Mas na maioria É Zê, né? Zê. Na É maioria Zê. das vezes ele me chama de Zê, só. E eu chamo ele de Kaique também, normal, eu chamo ele de Zé. Zé Mané. Zé. Mas assim, é meio que relação de amizade mesmo. É, Eu também nunca quis isso, entendeu? eu sempre falei com nunca. ela. A gente nunca forçou o Kaique nada. O Kaique que ficava perguntando o que coisa que é meu? Porque ele teve várias fases, né? Aí eu falava assim, ele é seu padrasto. Aí, mas eu chamo ele de como? Padrasto é muito grande, muito estranho. Tipo, ele achava estranho. Aí eu falei, não sei, filho. Aí um dia, do nada, ele te chamou de tio pai, lembra? É por causa do desenho. Tinha um desenho e ele ficava chamando o Ezequiel de tio pai, tio pai, tio pai, tio pai. Aí o pai dele deu pitizinho e aí proibiu o Kaique de chamar o Ezequiel de tio pai. Foi daquelas fases de ciúme louca dele, aí ele deu piti, aí o Kaique ficou com medo e nunca mais chamou o Ezequiel de tio pai, aí ficou chamando de Zê, né? Aí eu chamei ele de Zê. Zê pra cá, Zê pra lá. Isso aí, outra coisa também que o pessoal pergunta se atrapalha alguma coisa. Cara, não atrapalha Se nada. atrapalha o começo do relacionamento. É. Como é que foi tendo uma criança, né? Pelo contrário, eu acho que é um atrativo a mais, uma coisa a mais pra você estar se divertindo, entretendo, fazer passeio e tudo mais. E a quando criança der, anima, né? anima qualquer coisa. Eu queria dar uma namorada e tudo mais. Depois, sei lá, você sai sozinho depois, mas é bom ter também uma criança. E como não sei se eu falei já, seria melhor, eu não sei se seria tão bom quanto é hoje se não tivesse o Kaique, entendeu? Uma outra coisa que eu acho importante a gente levantar aqui é tipo assim, por exemplo, se o Ezequiel me abraçasse pra dar um beijo e tudo mais, o Kaique ficava, larga ela, porque ele era pequenininho, ele tinha ciúme, era normal ele ter um ciúme. E aí eu sempre meio que não brigava com o Kaique, não brigava com o Ezequiel e mostrava pro Kaique que o Ezequiel era meu namorado, que ele podia abraçar a mamãe também, que a mamãe era dos dois. Sempre deixando bem claro isso, porque às vezes eu acho que não só quando é em relacionamento assim, que o Kaique não é filho dele, mas até no relacionamento assim, se a gente tivesse um filho nosso mesmo. Muito também. Existe muito da mãe excluir o pai. Tipo, abraça, amor, deixa ele, tipo, sai. Ou então quando tem um irmão mais velho, não, sai porque é pequenininho. Aí não. acaba ficando o namoro mesmo dentro do casamento, porque existe um namoro. Dentro do casamento Aí existe o um namoro acaba, aí no caso, em vez de o filho ser uma coisa boa pro casal, acaba separando. Como um então, pra um, aí você tem que saber o espaço. Você tem que saber lidar, explicar. Eu sempre expliquei pro Kaique, eu falei, ele é namorado da mamãe, ele pode abraçar a mamãe, então a mamãe é dos dois. E aí o Kaique sempre foi uma criança, graças a Deus, que sempre entendeu tudo. E aí ele falava, tá bom, mas é aquele tá bom de tipo, sai daqui. Não era? Mas aí o Ezequiel também pegava leve, né, amor? Você também evitava de ficar agarrando muito na frente dele, mas de vez em quando botava um braço. Tipo, gente, um braço que o Ezequiel botasse, ele ficava com ciúme. Por exemplo, ele fez assim, pronto, isso bastou pro Kaique ficar com ciúme. Então, isso a gente ia trabalhando e hoje é de boaça, né? Kaique só faz essas bobeirinhas quando tá de brincadeira com o Ezequiel, e o Ezequiel também faz junto com ele, tá? Sai daqui, tipo, zoando um ou outro, mas tudo brincadeira saudável. E é isso, eu acho que a gente veio aqui falar um pouquinho sobre a nossa experiência, porque a gente tinha recebido um e-mail de uma menina que ela falava que antes de conhecer o nosso relacionamento, ela não aceitava a filha do marido. E aquilo era muito ruim pro relacionamento dela e tal. E quando ela conheceu a nossa família, viu o jeito que o Kaique e o Ezequiel se tratam e tudo mais, ela viu que aquilo poderia ser leve, que ela queria que a família dela fosse assim também, que não houvesse essa separação. Assim, se inspirou na nossa família e começou a aceitar a filha do marido dela. E hoje ela falou que é uma das melhores coisas que ela fez na vida dela, de ter a menina lá presente e tudo mais. Isso é muito bacana. Então a gente resolveu gravar esse vídeo pra incentivar mais pessoas a aceitar, né? Esperamos ter ajudado as pessoas que estão em uma situação dessa, do que a gente falou, de um filho até próprio poder separar o casal. O namoro. Independente de tudo, é uma pessoa. Quem tem amor a pessoa vai acabar amando, aceitando do mesmo jeito. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu espero muito que tenha ajudado alguém aí do outro lado da telinha. E é isso. Beijo. Fiquem com Deus e... Bye.